Bom dia, amigos. Dia 14 de junho de 2020. Eu me chamo Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Esse estudo, gente, já de início eu falo que ontem, né, ele deveria ter acontecido, mas houve um problema com relação ao meu áudio, sabe? Eu estava usando um fone de ouvido que não se adaptou bem a esse celular. O fone que eu usava, ele já estava muito velho e tal. Mas eu consegui trocar, gente. Eu coloquei um novo fone. Eu acredito que não teremos mais esse problema com relação ao áudio, né? Não teremos mais esse problema com relação porque o áudio ficou muito chiado, muito baixo, mas eu acredito que agora nós não teremos mais nenhum tipo de problema com relação a isso. Na verdade, tão interessante, gente, que eu como professor, muitas vezes eu falo isso para os alunos, né? Que aquilo que você fala uma segunda, uma terceira, uma quarta vez, a tendência é de que aperfeiçoe, né? Seja melhor do que a primeira vez. Então, hoje está sendo como uma repetição de tudo aquilo que eu falei ontem, mas que acabou não ficando gravado, né? Então, eu acredito que vai ser ainda melhor do que foi ontem, espero eu, né? E que vocês curtam, né? O que a gente vai falar hoje, gente, é um tema interessantíssimo, e serve para todos nós, né? Que é como se libertar da infelicidade. A libertação da infelicidade. E nessa live de hoje, gente, eu vou falar várias coisas de experiências minhas, experiências pessoais. Eu passei por muita coisa já nessa vida e muitas superações. Continuo passando por muitas superações, a cada dia tentando evoluir, né? E eu vou falar muitas coisas do meu próprio processo de desenvolvimento pessoal. E eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Então é isso. Mas antes de começar, gente, como eu sempre faço, agradecer, né, vocês que estão acompanhando depois que essa live fica salva no IGTV, né? Muita gente tem assistido depois que ela fica salva. Me deixa bastante feliz. O pessoal que está acompanhando pelo canal do YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Isaías Costa, né? Basta colocar lá na busca canal Isaías Costa, que você já cai nele, né? Todos os dias um pouco mais tarde eu coloco lá os vídeos. Eu salvo essa live e coloco lá no YouTube. E o pessoal que também está acompanhando pelo podcast, gente. O podcast se chama Para Além do Agora, que é o nome do meu blog. Basta colocar também lá na busca, tanto no Spotify quanto no SoundCloud, que vocês encontram. Esses estudos todos eu coloco lá no formato MP3, né? E aí fica super fácil. Tem até a opção de download, né? Você pode fazer o download e ouvir aonde quiser, quando quiser, enquanto faz outras coisas, né? Eu sempre dou essa dica, gente. Você pode ouvir coisas boas, bacanas, enquanto você está lavando uma louça, varrendo uma casa, cozinhando. Já pensou você mergulhar no autoconhecimento enquanto faz essas coisas do dia a dia, né? É uma dica muito bacana. Então, fica isso, né? Então, antes de começar, eu sempre faço esses agradecimentos, né? Acho fundamental isso. Então é isso, gente. Hoje nós vamos falar sobre essa libertação da infelicidade. E uma coisa que eu sempre digo, e eu intuo isso, gente, eu sinto que isso acontece mesmo, sabe? As pessoas que são felizes, que a gente percebe no jeito delas de ser, aquelas que são mais felizes, que a gente chama de felizes, são aquelas que lá no passado, anos atrás, já passaram por muito sofrimento e conseguiram superar muita coisa, muitas dores e sofrimentos. Em outras palavras, né, as pessoas que mais demonstram felicidade, que esbanjam felicidade, são aquelas que já foram muito infelizes no passado. Então é a partir daí que eu quero trazer toda essa abordagem para essa live de hoje. E eu me incluo nisso. Hoje eu me considero uma pessoa absurdamente mais feliz do que eu já fui anos atrás, né? Por conta da minha busca pelo autoconhecimento. Né? Anos atrás, né? Eu, eu era aquele estudante super dedicado e tudo mais, e fiz faculdade, entrei para a universidade muito novo, muito jovem, né? Eu tinha 17 anos ainda, né? Antes de fazer 18 anos eu já entrei na universidade, entrei para o curso de física, né? Porque eu me destacava muito na escola, nas disciplinas das exatas, né? Então eu me inscrevi, passei de primeira para física e, enfim, né, entrei nesse universo, enfim, né, dos estudos acadêmicos, né? E a princípio tudo que eu queria era me tornar professor universitário, né? E o que eu fiz foi bacharelado em física, né? Para ser
pesquisador e tudo mais. Isso era o meu sonho lá atrás. Só que à medida que o tempo foi passando, as experiências foram vindo, isso foi mudando, né? E à medida que eu fui adentrando o ensino, né, eu comecei a dar aula bem cedo também, desde 2000 e no comecinho de 2008 eu já ensinava, né? Já tem mais de 12 anos que eu sou professor e eu me encantei, gente. Desde as primeiras aulas que eu dava, eu comecei como professor particular, né? Eu ia na casa dos alunos e tal. E aí eu percebi o quanto que eu gostava de ensinar. E aí eu fui descobrindo, mais ou menos redescobrindo, né? Porque essa questão de vocação a gente só precisa meio que recordar, né? Porque isso já vem com a gente. Eu fui me apaixonando pelo ensino e cada vez mais percebendo que a minha praia, o meu lugar, não era nessa coisa de dar aulas, né? Quer dizer, não era nessa coisa de pesquisa, desculpe, não era nessa coisa de estar no laboratório o dia todo, né? Então, as coisas foram se desenrolando desse jeito. Mas o bacharelado em física ele é muito exigente nessa coisa das pesquisas, do estudo muito muito dedicado, né? E aí, quando chegou na parte mais assim pesada, né, do curso, eu tava numa pilha assim, só queria saber de estudar, 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 e fui meio que me distanciando dessa minha essência, né, de professor e tal. E me veio uma tristeza muito grande, me bateu uma tristeza muito grande, né? Praticamente uma depressão mesmo. Até em texto eu já falei isso, que eu tive uma depressão leve, né? Assim, não aquela que não precisa você ficar se medicando o tempo todo, né? Mas eu tive. Foi um período bem difícil da minha vida, né? Eu me lembro que até um dos meus amigos, que é até, meu amigo até hoje, ele falava, caramba, Zé, tu tá muito pra baixo, hein, cara? Eu andava muito cabisbaixo, sabe? E é uma das coisas até que é sinais, né? De uma pessoa quando tá com depressão. Uma pessoa quando tá com depressão, ela anda muito de cabeça baixa, né? Não tem brilho no olhar, né? Então, o que que acontece, né? Eu tava distante dessa felicidade, nesse período de muita tribulação, né, no que eu estava no curso de física. E aí, assim, enfim, né, muita coisa foi mudando, né, eu fui buscando outras coisas, né, e eu já comentei várias aqui, né, eu não vou me alongar tanto nisso, mas a vida, né, as experiências foram me direcionando cada vez mais para o ensino, que é onde realmente eu digo que é a minha praia, né, é o que me encanta de verdade. E a felicidade, gente, eu sinto que ela tem muito a ver com você estar onde você deve estar. Na linguagem do Eckhart Tolle, a gente vai ver muito bem isso, que você encontra a felicidade ela se revela para você quando você está realmente onde você deve estar, no aqui e agora. Por isso que é tão relacionado com o poder do agora, né? Quando você está no aqui e agora, é realmente inteiro naquilo que você faz, com dedicação, dando toda a sua energia naquilo, a felicidade ela simplesmente surge, não precisa de busca, sabe? É muito bacana isso, né? Eu queria compartilhar essas experiências com vocês porque é muito legal a gente ver que a vida é uma mutação, a vida está em transformação o tempo todo, né? E aí assim, eu trouxe até um pequeno texto, né? E como eu sempre digo, gente, eu vou deixar lá na descrição, né, do YouTube, né? Para quem quiser pegar depois dessa citação, compartilhar nas redes sociais, né? Eu sempre faço isso, em todas as lives eu estou colocando as citações que eu trago, né, de livros, frases, podcasts, vídeos, eu coloco tudo lá na descrição para que vocês, enfim, vão além, né, expandam esse estudo. É uma frase, é um textinho bem curtinho, gente, de uma grande escritora, super conhecida. Os textos dela estão sempre circulando nas redes sociais, né, que é a Clarissa Correia, o nome dela, Clarissa Correia. E ela fala sobre isso, né, que feliz é quem já foi infeliz. As pessoas que demonstram mais a felicidade são aquelas que já foram infelizes lá atrás. Olha só o que ela diz. Quem é feliz não conta, não espalha, não grita aos quatro cantos. Quem é feliz satisfaz-se por ser e sabe que felicidade anda coladinha na inveja. Quem é feliz não precisa provar nada, simplesmente é. As pessoas felizes demais nunca me passaram confiança. Essa coisa de que a vida é uma festa e não existe nada errado, não me brilha aos olhos. Feliz é quem conhece o lado ruim e o respeita. Feliz é quem já foi infeliz. Somente quem já foi infeliz pode entender que a tristeza traz um punhado muito bom
de aprendizados. Felicidade não é sobre quem grita mais alto, é sobre quem sorri mais fundo. Essa parte final aqui, gente, eu me identifico demais, né? Porque, assim, ele fala que quem tem um punhado de bons aprendizados, né? Ou seja, eu tive anos atrás muitas tristezas, né? Mas eu consegui superar isso, transmutar isso. E hoje em dia eu posso falar isso muito abertamente, né? Com muita serenidade, né? Porque foi atravessado, né? Esse rio foi atravessado. E do jeito que foi assim comigo, cada um dentro do seu contexto passa também por experiências muito parecidas, né? Então, assim, eu tenho falado dessas coisas mais pessoais hoje, né, aqui, para servir como um motivador, assim, né, para que você também busque, né, cada vez mais esse autoconhecimento, né, que o autoconhecimento vai nos levando para a nossa essência. Quando a gente está na nossa essência, a felicidade não precisa ficar sendo buscada lá longe, em coisas externas. Ela surge de dentro para fora. Esse é o caminho, gente. Eu acho esse texto dela maravilhoso, gente, da Clarissa Corrêa. Eu até escrevi um texto lá atrás falando sobre isso, né, que é bem interessante essa reflexão. Então é isso, gente. Feito toda essa introdução, né, comentando um pouco sobre isso, vocês vão ver que isso que eu falei, tudo que eu falei tem tudo a ver com a linguagem do Eckhart Tolle, que ele traz nesse livro. E aí essa parte, né, da libertação da infelicidade, ele começa dizendo assim: você não está satisfeito com as atividades que desempenha? Talvez não goste de seu trabalho ou tenha se aborrecido por ter concordado em fazer alguma coisa? Embora parte de você não goste e ofereça resistência, tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Percebe que a energia que você desprende por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos que estão ao seu redor? Dê uma boa olhada dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Essa frase, gente, é incrível. Existe algum leve traço de ressentimento ou de má vontade? Isso aqui tem tudo a ver, gente, com a infelicidade, né? Porque quando você tem ressentimento e má vontade é porque você está no passado. O passado ainda está sorrateiro, ainda está dominando você, sabe? E aí ele continua. Se existe, observe-o, tanto no nível mental quanto no emocional. Que tipo de pensamento a sua mente está criando em torno dessa situação? Depois, observe as suas emoções, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção. Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha? Aqui, gente, ele está meio que resumindo o que eu já falei em outras lives passadas. A importância da gente observar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, sensações. A gente observando isso, a gente vai estar se conectando com o momento presente, com o agora. O que ele mais fala, gente, nesse livro, ele vai continuar falando isso inúmeras vezes mais para frente, é a importância de nos tornarmos observadores dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, né, e sensações. Quando a gente passa a ser observador, a gente está se conectando com o agora. E ao se conectar com o agora, a gente se afasta, né, dos ressentimentos, das mágoas, né, das tristezas. E surge, gente, a alegria, né, a felicidade, ela vai brotando de dentro para fora. É muito bonito isso. E aí ele continua. Talvez a atividade seja tediosa ou alguém próximo a você seja desonesto, irritante ou inconsciente. Mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação tenham ou não uma justificativa. O fato é que você está resistindo ao que é. Essa frase, gente, ela é muito forte, muito poderosa. O fato é que você está resistindo ao que é. Quando ele fala desse é exatamente o momento presente. Quando você resiste ao que é, você está botando barreiras, empecilhos para o seu crescimento, para a sua evolução. Quando você faz isso,
fica difícil ser feliz. A felicidade ela vai se distanciando de você. E aí ele continua. Está transformando o momento atual no inimigo. Está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. Isso daqui, gente, a meu ver, essa frase é a frase mais importante e mais poderosa dentro dessa sessão. Só essa frase aqui, gente, tem tanta coisa que a gente pode falar a respeito, que a gente pode aprofundar. Eu vou ler outra vez. Está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. A grande questão é essa, gente, quando você conhece essa chave, essa aqui é uma chave, gente, psicológica poderosa, quando você relaciona o interior com o exterior. O que acontece? A infelicidade, ela vem quando existe um descompasso entre o interior e o exterior. Para que você consiga acessar a felicidade e consiga ter uma vida realmente feliz, é preciso fazer essa fusão entre o interior e o exterior. Isso daqui, gente, tem tanta coisa, as pessoas leem isso e passam batido, a maioria. Elas não conseguem se ater no poder, na minúcia que está por trás disso daqui. E aí, assim, eu vou dar até um exemplo, gente, para que isso fique muito claro, de uma forma super didática. Tem um filme que eu assisti lá atrás, já faz vários anos que eu assisti esse filme. Eu não consigo lembrar de algumas coisas, mas o mais importante, né, que assim, ficou muito marcado, foi de um dos personagens, né, que é o filme Sociedade dos Poetas Mortos, né, com o Robin Williams, né, um dos filmes mais incríveis do Robin Williams, que ele faz o papel de um professor, de um super professor, e aí ele tem um dos alunos que o sonho dele é se tornar ator de teatro, né? E aí o sonho dele era aquela coisa muito forte, ele era extremamente talentoso pro teatro, né? E aí o professor dele, sendo um cara super sensível, descobriu isso nele e incentivou o melhor dele, né? E aí esse aluno, pelo incentivo desse professor, ficou cada vez mais empolgado com aquilo. Eles prepararam uma peça e tudo mais. E no filme, ele faz tipo um dos personagens principais na peça. E o desempenho dele, gente, é espetacular, sabe? E aí o pai dele é aquele cara super sisudo, assim, aquele cara mandão, né, autoritário, né? E se eu não me engano, acho que era medicina, o curso que ele queria que o filho fizesse, né? E aí ele é aquele cara, tipo, que impunha mesmo, assim, você tem que fazer medicina, você tem que ser aquele mega profissional, ganhar muito dinheiro, né? E aí, pelo fato dele ser super autoritário, ele ainda ser um jovem, era um cara muito novinho, ele não tinha pulso para poder, assim, peitar o pai dele, sabe? E aí ficou esse conflito interno e externo. Dentro dele, o que havia de melhor era exatamente esse lado artístico, esse lado de se tornar um mega ator de teatro, de cinema. Mas externamente, a vida dele estava um caos. O pai dele queria que ele fosse médico, que ele fizesse uma coisa que não tinha nada a ver com a essência dele, com o ser dele. E aí, gente, esse conflito gerou o quê? Uma depressão profunda. O filme mostra o quanto que ele estava triste, o quanto que ele estava, tipo, com uma navalha no coração, assim, porque estava um descompasso entre o interno e o externo. E aí o que que acontece? No filme ele se suicida. É muito triste, gente. Nossa, eu me lembro que eu chorei a primeira vez que eu assisti esse filme, porque é muito triste, gente. Você vê um cara que tinha tudo para ser, enfim, o melhor dentro da área dele. Desculpa, até me emocionei um pouco agora. Ele tinha tudo para ser o melhor dentro da área dele e não conseguiu. Entende? Então, a gente vê isso, né? Que a gente precisa seguir o nosso coração. É muito emocionante a gente falar desse filme. Pois é, então é isso, gente. O que que acontece? A gente precisa ver o lado interno e externo. Pois é, gente, é isso aí. Esse filme do Sociedade dos Poetas Mortos, né, fala sobre isso, né, de que a gente precisa viver a partir do nosso coração. Quando a gente segue o nosso coração, tudo se encaminha, né, para que a gente
seja realmente feliz. Enfim, eu não vou mais falar mais sobre isso, porque senão eu não consigo continuar aqui. Mas acho que deu para vocês pegarem, né? A ideia, a importância, né, de você realmente seguir o seu coração. Quando você segue o seu coração, tudo caminha, né, para que você realmente vá longe, né? Você consiga ser o melhor que pode ser, né? Então, assim, quem ainda não assistiu esse filme, gente, eu recomendo demais, porque é muito brilhante isso. A gente vê quando a gente está realmente onde a gente precisa estar, onde a gente consegue realmente ser quem a gente é. Tranquilo? Então vamos lá, vamos continuando aqui a leitura. Ele diz: a sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior e daqueles à sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você é uma parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Então, essa parte aqui, gente, ele está falando, ele faz tipo uma crítica, né, uma crítica muito sutil ao nosso planeta e a questão da inconsciência das pessoas, sabe, com relação ao dia a dia, ao planeta como um todo, né? E aí o que, que ele está falando? Eu vou ler outra vez. Ó. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Ou seja, o que, que acontece, gente? A poluição do nosso planeta, né? O planeta, quando a gente vê, a gente está passando por uma pandemia do coronavírus, né? O nosso planeta tá um caos, gente. Assim, eu até falei na outra live passada, né? Que a Gaia, né? Que o nome espiritual que a gente dá para o planeta Terra é Gaia, ela estava com febre, né? Ela estava sofrendo. E aí a questão do Covid-19 é tipo um aviso muito carinhoso, né, da Terra para que nós mudemos de postura, né? Nós sejamos pessoas mais conscientes, né? A gente tenha mais respeito pela terra humana, né? Pelo nosso ser nesse planeta tão bonito, né? Que é a nossa casa, o nosso paraíso. As pessoas às vezes falam de céu, de inferno, né? E elas às vezes esquecem que a terra em si, gente, já é o próprio paraíso, né? Nós estamos num paraíso e a gente não percebe isso muitas vezes, né? Então, ele está meio que criticando isso, né? Que a poluição do planeta é resultado da nossa poluição. E eu queria aqui, gente, falar de um exemplo muito simples que mostra o quanto você pode ser, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, alguém consciente. É a questão do lixo reciclável e do lixo orgânico, né? Tem muitas pessoas que, na simples questão de fazer essa separação do lixo orgânico e do lixo reciclável, elas misturam tudo, colocam tudo num balaio só e jogam fora. Isso, gente, é uma coisa simples, mas que tipo, faz toda a diferença quando você faz essa que a gente chama de coleta seletiva ou não. Quando você seleciona o que for lixo orgânico daquilo que for reciclável, bota em sacos separados e leva para onde realmente tem que ir o reciclável, você vai estar contribuindo para um planeta mais limpo, para um planeta que tenha mais, enfim, harmonia. Essa coisa que aparentemente é super simples, bobinha, não tem nada de bobinha, gente, porque é uma questão de consciência no dia a dia, né? Eu sempre faço isso, gente. Eu pego o lixo que for reciclável, né? Coloco tudo junto num saco e levo para o ecoponto, né? O ecoponto é onde o pessoal vai fazer todo o tratamento, né, daquilo ali para que seja reutilizado. Já pensou, se todas as pessoas fizessem isso, nós viveríamos num planeta muito mais bonito, muito mais limpo, né? Então, fica essa reflexão, né, sobre isso. É super importante, gente, que a gente tenha essa consciência, porque se cada um de nós desenvolver essa consciência, isso vai se expandindo e o planeta vai respondendo a isso. É uma coisa que eu queria comentar, gente. A questão da consciência coletiva precisa acontecer, porque o Covid-19, né, o coronavírus, é como se fosse realmente assim, uma resposta do planeta, de Gaia, para tanta agressão do ser humano.
E se o ser humano realmente não mudar de postura, existe uma possibilidade muito grande, gente, de num futuro não muito distante, vir outro, né? Vir outro vírus, né? Talvez até mais letal do que o coronavírus, para poder realmente a gente criar consciência, né? A gente está tendo essa oportunidade imensa agora, nesse momento, para poder realmente a gente entrar em harmonia com a natureza. É uma coisa que eu queria até comentar, né? Nós sermos mais naturais, né? A gente vive numa sociedade que normaliza tudo, né? A gente fala de normal, mas a gente precisa ser mais natural. É uma das coisas que eu aprendi muito com o Murilo Gun. O Murilo Gun é um grande comunicador, né? Que está entre nós, né? E ele é brasileiro, ele é um cara super bacana, gente. Ele é palestrante, né? Tem um curso de criatividade, né? Que na internet. Se você ainda não conhece, basta colocar lá Murilo Gun, que você vai encontrar. Ele fala muito disso, né? De que a gente está meio que bagunçando tudo aqui, né? Com relação à Gaia, né? E a gente precisa mudar de postura. Outra coisa que ele fala muito é a gente diminuir o consumismo, né? A gente não ser tão consumista, porque os recursos naturais, eles são finitos, né? Como é que a gente quer que tenha recursos e tipo infinitos no planeta finito, né? E ficar assim devastando tudo como se fosse uma coisa que nunca vai se acabar. Isso é um erro. A gente precisa mudar de postura de forma global. Isso acontecendo, a gente tem tudo para se reequilibrar com a natureza e nunca mais surgir de novo algo assim que seja tão pesado, né, como um coronavírus ou algo semelhante. Então fica essa reflexão, gente, bem importante para todos nós. E aí ele continua. Você pode parar de executar a tarefa que está lhe causando insatisfação, falar com a pessoa envolvida e expressar todos os seus sentimentos, ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e que não serve a nenhum propósito, exceto o de fortalecer um falso sentido do eu interior. É importante reconhecer essa inutilidade. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Essa frase aqui é incrível, gente. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. A negatividade é quando você fica, gente, o mais comum é o vitimismo, né? Quando você está na negatividade, você se coloca como vítima de tudo. E os problemas que acontecem, as dores, sofrimentos, é como se fossem os outros que colocassem para você, viesse de fora, né? E você não tivesse nenhuma contribuição com aquilo, você não fosse um participante daquilo. Então, fica, enfim, você vai ficando cada vez mais preso ao passado, né? E você não cresce, você não evolui. É por isso que ele fala disso, que a negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Porque com a negatividade você fica preso ao passado. Ficando preso ao passado, você foge do poder do agora. E você não tem como ser feliz desse jeito, né? Porque o tema central hoje aqui é a questão da infelicidade, né? Você não consegue ser feliz se você fica vivendo como uma vítima o tempo todo. Isso daqui, gente, é até interessante porque é o que ele mais vai abordar na sessão seguinte, que vai ser a nossa live de amanhã. A questão da negatividade, como se libertar da negatividade. Tem muita coisa a ser abordada nessa parte. E aí ele continua. Na verdade, na maior parte dos casos, ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e dará origem a mais sofrimento. Ou qualquer coisa feita com energia negativa está contaminada por ela e dará origem a mais sofrimento. Ou seja, se você fica na negatividade, você está colocando mais sofrimento a um sofrimento que já existe. Então a coisa não sai do lugar, você não muda, você não cresce. E aí ele continua, além disso, qualquer estado interior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que uma doença física. Qualquer estado interior negativo é contagioso,
pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que uma doença física, né? Ou seja, quando você é infeliz, você fica resvalando isso nos outros e isso acaba sendo contagioso. É impressionante, gente. Aqui eu queria até fazer uma pontuação bem bacana sobre algo que eu vivi alguns anos atrás, né, quando eu estava dando aula em colégios, né, no ano de 2014, eu estava dando aula em algumas escolas, né, e uma coisa que para mim era muito pesado, às vezes era a questão do convívio com os outros professores, né. Muitos deles tinham esse coisa que eu falei, desse padrão meio vitimista, né, de ficar reclamando de tudo. E quase todo dia a gente era aquela coisa assim, maçante, assim, de eles ficarem reclamando da escola, da estrutura, do salário que era baixo, dos auxílios do governo, tipo, do descaso da educação, mil e uma coisas. E eu ficava lá ouvindo, ouvindo, e quando eu menos esperava, eu estava na mesma vibe, na mesma vibração, fazendo só reclamação, e reclamando disso, daquilo, outro. Até que eu pensei, opa, como assim? Eu tô me tornando um vitimista, eu tô reclamando de tudo. E aí quando eu percebi isso, eu comecei a meio que me afastar, não entrar nessa energia, sabe? E aí eu me utilizava de alguns artifícios, digamos assim, algumas estratégias que me ajudavam a não entrar nessa energia, né? Uma das coisas que eu fazia era ficar conversando com os alunos na hora do intervalo, ou no pátio, às vezes até na sala mesmo, que eu estava dando aula. E eu meio que fazia o que eu faço hoje. Nessa época eu nem tinha clareza, né, em relação à questão das terapias, de psicanálise e tudo mais. E eu ouvia os alunos, as coisas que eles passavam, os sofrimentos que eles tinham no dia a dia. Eu ficava ouvindo, só assim, acolhendo, sabe? Sem querer dar uma de moralista, nada disso. Eu ficava ouvindo as questões dos alunos. E eu achava isso muito melhor, me conectava com eles, né? Eu achava isso interessantíssimo, né? E eu até escrevi um texto meio que de desabafo sobre isso na época. Vou até deixar nas recomendações de leitura, né, lá no YouTube. Eu vou botar lá nas citações, gente. O texto se chama Pessoas Reclamonas, né? Para minha surpresa, a gente escreveu esse texto quase como um desabafo. Ele foi lido por milhares de pessoas, compartilhado em várias páginas, o que me deixou bastante feliz, né? Se você ainda não leu esse texto, eu recomendo, que é bem bacana ele, Pessoas Reclamonas. E aí eu falo um pouco disso que eu estou contando agora, né? Quando você entra no meio de pessoas que reclamam de tudo, a sua tendência é se tornar um reclamão também. É disso que ele está falando aqui, né? Quando você sai disso, você realmente passa a viver com mais consciência e acessar o agora, e acessando o agora, consegue ter a felicidade, consegue acessar essa felicidade. Aí ele continua, pela lei da ressonância, ah, pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que sejam imunes, quer dizer, altamente conscientes. Essa partezinha final é tão legal, gente, porque eu percebo que na época eu não tinha isso. Se eu tivesse essa alta consciência, talvez eu não entrasse nessa energia, né, de você ficar, né, reclamando de tudo. Por isso que ele fala, né, quando você tem alta consciência, não é qualquer coisa que vai lhe tirar do eixo, né? Isso é bacana demais, gente. Quando você vai desenvolvendo a consciência, para alguém fazer com que você saia do eixo, tem que ser alguma coisa muito pesada, assim, muito nível hard, né? E aí ele complementa falando sobre isso. E aí ele já vai se encaminhando aqui para a parte final, né, dessa sessão, e ele diz o seguinte, né? Você está poluindo o mundo ou limpando a sujeira? Você é responsável pelo seu espaço interior, da mesma forma que é responsável pelo planeta. Assim no interior, assim no exterior. Se os seres humanos limparem a poluição interior, deixarão então de criar a poluição externa. Ele fecha, gente, essa sessão com chave de ouro, porque isso é um pouco do que eu estava falando. Como é que você encontra a felicidade realmente? É quando não existe conflitos entre o interno e o externo. Se vocês conseguirem gravar exatamente isso, gente, somente isso, dessa live de hoje, eu já vou estar mais do que satisfeito, porque essa é a ideia. Quando o seu interior,
ele está em consonância com o seu exterior, com aquilo que você faz, é impossível, gente, é absolutamente impossível você não ser feliz. A infelicidade ela surge quando a sua alma quer uma coisa, mas você faz outra. Quando você anseia por algo, mas tudo ao seu redor enfim, é o contrário daquilo. Esse descompasso é que gera a infelicidade. Então, é a partir do autoconhecimento, gente. Mergulhe no autoconhecimento, porque dessa maneira vai haver o alinhamento entre o interno e o externo. Quando você alinha o interno com o externo, você se conecta com o momento presente, com o aqui e agora. Ao se conectar com o momento presente, você vivendo o agora em plenitude, não tem nem que você pensar em felicidade, porque a felicidade ela já é. Esse que ele fala é o que eu estou falando agora. Ela simplesmente surge, ela brota de você. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado dessas reflexões todas, né? Eu achei até interessante. Gente. Ontem teve esse probleminha com o áudio. Talvez tenha sido para poder eu falar dessas coisas que eu não falei ontem e que eu achei que realmente foi muito bom ter falado das coisas que eu falei aqui hoje. Então, hoje realmente espero que ela fique gravada aqui, né? Que as pessoas que acompanharem depois vão poder refletir bastante sobre tudo isso. E amanhã nós vamos continuar o capítulo 4, né? Falando principalmente sobre a negatividade, a libertação da negatividade. Então é isso, gente. Um bom domingo a todos e até amanhã, tá? Até a nossa live de amanhã. Até mais, gente.